Então, galera, dando continuidade à aula de evolução de modelos cosmológicos e entender como é que funciona a gravitação, como é que funciona os movimentos dos corpos celestes ao redor do Sol, né, modelo heliocêntrico. Agora a gente vai trabalhar com as leis de Kepler e com a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Os objetivos eram conhecer a evolução dos modelos cosmológicos, que foi aquilo ali que a gente estudou nas 3 primeiras partes da aula, com a superação do modelo geocêntrico, o descarte do modelo híbrido e o aceite do modelo heliocêntrico, né? O que a gente vai aprender agora? Estabelecer as leis que regem a gravitação universal. E essa parte de diferenciar os tipos de movimentos da Terra e compreender as consequências do movimento da Terra fica mais para frente. Então, olha só, os modelos cosmológicos, eles descrevem as posições e os formatos dos astros do Sistema Solar. Entretanto, foram as leis da gravitação que permitiram generalizar a compreensão sobre os movimentos dos corpos celestes no espaço. Então, observe essas duas imagens aqui. Essa o modelo geocêntrico, essa o modelo heliocêntrico. Geo vem de terra, geocêntrico, né, a Terra como sendo o centro de alguma coisa, no caso, centro do sistema planetário. Helio significa Sol, cêntrico, centro. Então, o Sol como sendo o centro do sistema planetário, ok? Só para vocês entenderem o que significa geocêntrico e heliocêntrico. Observe. Vocês lembram que eu apresentei para vocês que os primeiros modelos falavam em órbitas circulares, órbitas bem certinha circulares, tá? Então a Terra aqui, a Lua fazendo uma órbita circular, um movimento bem certinho de uma esfera. Quando mudou para o modelo heliocêntrico também, ainda continuavam com órbitas circulares, né? E velocidade constante, a mesma velocidade aqui para todos os planetas, em todos os momentos. Então imagine isso aqui indo todos juntos, tá? Todos esses planetas todos juntos. Assim também como era no geocentrismo. A gente viu que com o desenvolvimento de matemático ali, com o desenvolvimento de também tecnologia, como com as lunetas de Galileu, aí surgiram lá aquelas ideias, né, de movimentos como que não, eles não eram, tinham um movimento circular, que era o chamado de deferente, né, só que também tinha o movimento de epiciclo, tá, que esses planetas aqui, quando eles se moviam, né, isso era aqui no geocentrismo, eles se moviam e eles faziam, ele não era só esse movimento circular aqui certinho, só fazia isso aqui, que era chamado de deferente. Eles faziam um movimento epiciclo, que era isso aqui, ó. Eles faziam essas laçadas, né? Aí o, o Copérnico, né, ele falou, não, o modelo geocêntrico está errado, é o modelo heliocêntrico, os planetas orbitam o Sol, essa órbita é circular, né, eles fazem um movimento deferente, constante, na mesma velocidade, mas não tem mais esse epiciclo aqui, tá? Eles não fazem esse epiciclo. E aí Galileu Galilei também, né, falou, não, mas não é bem assim, tá errado, a gente tem que entender melhor, mas também não conseguiu explicar, até que surgiu o Kepler, né, as leis de Kepler, que a gente vai estudar agora. E vamos ver então como é que isso funciona. Então, olha só, as leis da gravitação são compostas pelas leis de Kepler e pela lei da gravitação universal de Newton. O que falam essas leis? As leis de Kepler descrevem as órbitas, ou seja, como que é essa órbita aqui, descrevem as velocidades, tá? Então, o Kepler falou, não, a velocidade não é constante, a velocidade varia.
e os tempos de translação dos astros ao redor de uma estrela. Então o Kepler observou que Mercúrio aqui, que estava bem mais próximo do Sol, ele tinha um tempo de translação. Translação é um movimento ao redor do Sol, né? Ele tinha um tempo de translação que era diferente desse, 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 que era diferente desse. Ok? A lei da gravitação universal descreve a força de atração que existe entre dois corpos que têm massa. Nossa, professor, não entendi nada. Calma, você vai entender. Então vamos lá, começar pelas leis de Kepler. Primeiro um pouco de historinha. Né? Historinha não, de história mesmo. Coube o astrônomo alemão Johannes Kepler, contemporâneo de Galileu Galilei, olha, eles viveram na mesma época, aqui nos mesmos anos, dar uma explicação matemática mais precisa e simples sobre o movimento dos corpos celestes. Kepler tornou-se discípulo de Brahe. Brahe, lembrem-se, é o Tycho Brahe que propôs o modelo híbrido, que desenvolveu também o sextante, o quadrante, né? Então Kepler tornou-se discípulo, ele começou a aprender algumas coisas de astronomia ali com Brahe. Após trocarem correspondência por volta de 1600, mas essa parceria não perdurou, não durou muito tempo, pois Brahe faleceu em 1601. Olha o azar do Kepler, né? Aí, ó, após difíceis negociações com a família do mestre, do Tycho Brahe, né? Aí o Kepler acessou suas anotações. Então, tipo, ele ficou, né, falando lá com a família do Tycho Brahe. Ah, por favor, né, eu preciso pegar os livros que ele fez, né, as anotações e tal. E a família não deixava, né? Achava que aquilo ali era coisa do demônio, que o filho estava endemoniado. Mas aí, depois de longas negociações, ele conseguiu acessar esses dados. Os dados deixados por Tycho Brahe, associados à determinação e às habilidades matemáticas de Kepler, tá? Então, Kepler era um matemático assim, ó, poderosíssimo. Levaram o Kepler a produzir as três leis do movimento planetário, sendo publicado em duas obras. A primeira, Astronomia Nova, de 1609, que conta com suas duas primeiras leis, e a Harmonia dos Mundos, em 1619, que apresenta a sua terceira lei. Vamos ver a primeira lei, então. Lei das órbitas. A princípio, Kepler acreditava que a órbita dos planetas era realmente circular. Então, vamos olhar para essa imagem aqui. Não prestem atenção em todos esses outros escritos aqui. Vamos olhar para a órbita circular, o traçado em vermelho. Kepler acreditava que a órbita era circular, tá? Então, olhem esse pontinho preto aqui, tá? Isso aqui seria o Sol no centro do sistema planetário e lembre-se, deslocado um pouco do que era realmente o centro, tá? Então Kepler, né, a princípio, ele acreditava nisso aqui. No entanto, as teorias existentes não eram suficientes para descrever com exatidão o posicionamento dos planetas. Por isso, com certa relutância, ou seja, com uma certa, né, tipo, não, eu vou propor isso aqui, mas eu não tenho muita certeza disso. Ele abandonou essa ideia e examinando seus mapas celestes, lembrem-se que mapas celestes eram os mapas das estrelas ali que eles criavam principalmente para navegação e também para astronomia, né? Passou a considerar órbitas com um centro levemente deslocado, chegando então às trajetórias elípticas, tá? Então observe uma órbita elíptica aqui, ó, em traço verde, ok? Ó, com isso, Kepler elaborou sua primeira lei, que pode ser descrita da seguinte maneira: a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, estando ele posicionado num dos focos da elipse. Professor, não entendi nada. Calma aí, gente, vocês já vão entender. O que é uma elipse? Observe que uma órbita circular é uma esfera perfeita, né? É uma esfera perfeita. Uma elipse nada mais é do que você pegar essa esfera perfeita aqui e amassar ela, tá? Amassa ela. Pega uma bola de futebol, uma bola de vôlei, basquete, qualquer uma que seja,
que esteja meio murcha e coloque seu pé em cima da bola e aperte ela. Você vai achatar a bola, tá? Vai deixar, ela vai perder a sua forma de esfera e vai ficar uma bola achatada, parecendo com uma forma elíptica, né? Com essa órbita elíptica aqui. Ou a gente também pode comparar assim, ó, uma bola de futebol, né? Ela é uma esfera. Agora, sabe o futebol americano, que é aqueles que eles têm uma bola em formato elíptico e jogam com a mão? Então, olha só a diferença. Nada mais é do que você pegar uma esfera e achatar ela em dois lados. Então, ela vai ficar achatada e comprida, né? Então, isso é uma elipse. Tá, mas olha, o que é a primeira lei de Kepler, né? Que a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica. Então, considerem, ó, e ele também falou que o centro não é mais um centro, ele está afastado do centro. Isso também alguns outros astrônomos lá da antiguidade já falavam isso, né? Não, então vamos deslocar um pouco, mesmo no modelo geocêntrico, que era a Terra no centro do sistema planetário, vamos deslocar um pouco a Terra para o lado aqui para a gente melhor compreender isso. Depois que veio o modelo heliocêntrico também. Não, o Sol não está exatamente no centro, o Sol está um pouco deslocado, né? Aí o Kepler também adotou essa ideia. Então vamos deslocar, não está no centro aqui, ó, de uma órbita elíptica. Se a gente traçasse aqui o centro da órbita elíptica estaria aqui mais ou menos. Ele está deslocado e bem deslocado, tá? Quer ver, ó? Aqui então vamos entender melhor. Aqui fala, né? Elipse é uma espécie de circunferência achatada, aquilo que eu expliquei para vocês ali atrás. Quanto mais achatada for a elipse, maior será a sua excentricidade. O que quer dizer isso? Quanto mais achatado for aqui, ó, nesse sentido, deixa eu riscar aqui para vocês. Quanto mais você achatar assim, nesse sentido, de cima para baixo, mais largo vai ficar aqui, né? Mesma coisa que você fazer isso com uma bola de futebol, de vôlei, de basquete. Quanto mais você achata, mais você pressiona desse lado, mais vai aumentar aqui. Isso é chamado de excentricidade. Ó. Quanto mais achatada for a elipse, maior será a sua excentricidade. Bom, então o Kepler falou que a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica, estando ele posicionado num dos focos da elipse. Então, aqui estaria o Sol, né? O centro mesmo, ó, ele estaria aqui, ou seja, mais ou menos o meio aqui, ó, da órbita elíptica estaria aqui. Mas para ter esses cálculos matemáticos que o Kepler fez, ele falou: não dá para deixar o Sol no centro, o Sol tem que estar deslocado. Opa, vai para cá. Então, coloca o Sol aqui, deslocado, e aqui vamos chamar de foco 1, tá? Um ponto 1 aqui onde o Sol está. E o movimento não é circular dos planetas, né? Ele é elíptico, né? Então, olha só, então ele faz esse movimento elíptico aqui de uma esfera achatada e ele considera esses dois focos, né? Aí esse outro foco aqui ele é imaginário, tá? Então, se o Sol estava aqui, se ele deslocou isso aqui, digamos, para realizar os cálculos 1 metro, né? 1 metro. Aqui ele também vai deslocar esse outro ponto aqui em 1 metro também, tá? Isso aqui era só para realizar os cálculos matemáticos que eram necessários para explicar isso aqui. Então tem dois focos, um original onde está localizado o Sol deslocado e um outro só para ter o cálculo. Outras informações importantes aqui que vocês têm que saber. Ó. Aí ele criou esses nomes aqui, ó, afélio e perifélio. Afélio, ponto da órbita de um planeta em que ele fica mais distante do Sol. Ó, afélio, ponto da órbita elíptica de um planeta onde ele está mais distante do Sol, onde está o Sol aqui no foco 1. E perifélio, que está aqui o perifélio,
ponto da órbita de um planeta em que ele fica mais próximo do Sol em seu movimento de translação, tá? Então, movimento elíptico de translação, translação é ao redor do Sol. Perifélio, ele está bem pertinho aqui, ó, do Sol, enquanto que o afélio, ó, tudo isso aqui, bem longe. Peri é perto, tá? Ó, peri, perto. Hélio, Sol. Tudo bem que o hélio se escreve com H, tá? Mas, ó, peri, hélio, perto do Sol. Af é distante, longe. Então, af, distante do Sol. Afélio, ok? Simples assim. Ó, na ilustração, a órbita está mais excêntrica do que seu formato real para facilitar a compreensão do que é uma elipse e de seus focos. Bom, isso aqui é um desenho, né, uma representação. Então a gente pode deixar ela mais excêntrica, mais achatada, ou menos excêntrica, menos achatada. É só isso. Eu vou parar por aqui e vou gravar a segunda parte em outro vídeo.